Oi, oi, boa noite. Eu me chamo Beatriz Missal, eu sou estudante do segundo ano do Colégio Medianeira e eu vim aqui falar sobre a integração nacional de refugiados no território brasileiro. Bom, primeiro de tudo, eu queria contextualizar sobre a importância desse tópico para nós. Por que é importante a gente entender sobre refugiados? Por que é importante a gente falar sobre isso, falar sobre eles? É um tópico tão, vamos dizer assim, esquecido. Quantas pessoas nós ouvimos hoje em dia falar sobre os refugiados e como que eles são tratados? O Brasil é um país visto como um país acolhedor, um país que abre as portas para os estrangeiros, para os imigrantes, um país formado por uma população super miscigenada, uma população que não tem raça pura, uma população que é formada por italianos, por franceses, por europeus, por asiáticos, por africanos, por de todos os continentes nós temos a mistura. E o Brasil é um país conhecido por ser acolhedor, por ser um país que abre as portas. Considerando isso, o Brasil é um dos países que mais recebem refugiados na América Latina. A gente não fala aqui somente de venezuelanos, mas também de haitianos, colombianos, bolivianos e de todos os países que, fazendo fronteira ou não com o Brasil, estão intimamente ligados com a América do Sul e com a América Latina. Bom, pensando nisso, eu vou falar nesse TED Talk sobre como que os refugiados são tratados no nosso território. Falando especificamente sobre a xenofobia, como um fenômeno que tem crescido muito e que nós temos visto em diversas matérias, jornais, revistas, casos de violência, que não acontecem somente aqui, mas para nós, como brasileiros, é importante a conscientização sobre esse tema. Primeiro de tudo, o que é a xenofobia? Eu vou conceituar rapidamente, segundo o que a ONU diz. De acordo com a Agência Internacional da ONU para Refugiados, xenofobia se conceitua como falas, atitudes e comportamentos que rejeitam, que excluem e que difamam as pessoas com base na percepção de que elas são estranhas ou estrangeiras. Ao quê? À sua sociedade, à sua comunidade ou à sua identidade nacional. Essa é a definição que a ONU dá para a xenofobia. É um termo grego que xeno significa estrangeiro e fobia, medo ou aversão. Então seria o medo, a aversão ao estrangeiro, ao desconhecido. Aqui a gente pode ver 3 notícias diferentes sobre ataques contra venezuelanos especificamente. Um deles acontece no Chile, outro acontece em Pacaraima, uma região aqui do Brasil, uma cidade, e outro acontece também na Colômbia. Nesses 3 casos, a gente vê um ataque físico, mas existe também o ataque verbal e o ataque indireto. Mas por que isso ocorre? O que suscita esse sentimento de aversão ao estrangeiro, ao estranho? Isso é uma teoria que um escritor norte-americano ele vai desenvolver. O nome dele é Jonah Goldberg. Ele escreveu um livro chamado Suicídio do Ocidente. É um best-seller muito conhecido nos Estados Unidos e que também tem crescido em nome e em proporção aqui no Brasil. Esse livro ele é bem extenso e ele vai falar sobre vários temas, sobre vários tópicos que têm levado à queda das democracias, têm levado a sistemas ditatoriais, a crimes de ódio, a violência. E por que, vamos dizer assim, a imagem do Ocidente está sendo destruída cada vez mais e mais? Porque os valores estão sendo perdidos. E uma das causas, porque ele apresenta vários, o livro é muito extenso, é o que ele chama de tribalismo. Esse é uma definição que ele vai dar a um sentimento humano, que é muito, vamos dizer assim, é muito antigo. É um sentimento humano que remonta aos tempos, vamos dizer assim, dos homens das cavernas. Remonta ao tempo das tribos, por isso que se chama tribalismo. O que existia antigamente? As comunidades humanas se dividiam em grupos, e cada um tinha que agir conforme o seu grupo para a sua sobrevivência. Então você delimitava o seu grupo de acordo com a sua raça, de acordo com a mesma linguagem, com os mesmos costumes e com as mesmas tradições. E Jonah Goldberg vai defender, na sua teoria do tribalismo, que esse fenômeno ele continuou a acontecer até os dias de hoje. Ele vai dizer que o sentimento de xenofobia
ele vai crescer quando nós acreditamos que nós somos brasileiros e eles são estranhos, estrangeiros. Eles vêm de fora com outra língua, com outros costumes, com outros jeitos, com outras formas de se comunicar e de agir. E é isso que ele vai defender. Que esse sentimento ele nasce quando nós olhamos o outro não como similar, não como igual, mas como alguém estranho, alguém diferente, alguém que pode ser perigoso. Porque quando existiam as tribos, ver alguém, uma pessoa que não seja da sua tribo, do seu clã, do seu grupo, era algo perigoso. Era algo que causava medo e que causava espanto. Então o ser humano teve que se adaptar a sentir medo daquilo que ele não conhece, daquilo que ele não sabe, daquilo que ele não entende. Quantas vezes nós nos deparamos com choques culturais quando visitamos outros países ou quando conhecemos pessoas que vieram de uma outra região? Até mesmo dentro do Brasil isso acontece. Com falas, com gírias, com expressões, com modos de se comportar, com coisas que são aceitáveis e que às vezes não são aceitáveis para alguns. E isso vai modificando e vai mostrando como nós fazemos, nós criamos essa barreira. E essa barreira ela é constituída, claro, pelo sangue, pela língua e pelos costumes e tradições que nós adquirimos durante o tempo. Bom, existe uma outra pensadora, uma filósofa, o nome dela é Beth Milan. Ela vai dizer que, espontaneamente, nós gostamos daquilo que é semelhante. Ela vai complementar dizendo que, para gostar do diferente, é preciso ouvi-lo. Como é que nós podemos superar essas barreiras? É algo que tem sido trabalhado muito nos últimos anos, principalmente, haja vista os casos de violência que eu citei aqui e outros tantos que têm repercussão nacional. Como que nós podemos resolver isso? Quebrando essa barreira. Não nos enxergando como somente brasileiros, eles são os haitianos, venezuelanos, colombianos, outros, os estranhos. Mas enxergando todos nós, com uma mesma identidade humana. Enxergando o nosso próximo com empatia. E não enxergando ele como um estranho ou alguém que pode causar algum mal. Porque a xenofobia é como uma soma, eu digo. É a soma de estereótipos com a ignorância. A ignorância seria o quê? Seria a falta de conhecimento sobre. Seria o que nós não conhecemos e somamos com o estereótipo, por exemplo, do estrangeiro, dele roubar um emprego, dele aumentar a violência, dele causar instabilidade no país. E somamos isso à nossa ignorância sobre a cultura e sobre os costumes dos outros. Bom, Beth vai resumir tudo isso e vai dizer que somente através do olhar, que não seja como estranho, como estrangeiro e como diferente de mim, que nós podemos superar as barreiras. Muito obrigada pela atenção de todos.